Você precisa entender e conhecer sobre temperamentos, porque é algo muito poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em 2º livro de Crônicas, capítulo de número 24. Nós vamos ler o verso de número 4 e o verso de número 5. 2º livro de Crônicas, 24. Verso de número 4 ao verso de número 5. Todos acharam? Segundo Crônicas 24, verso de número 4 ao verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Repita comigo, vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Repita comigo, não agiram imediatamente. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. E nós queremos aprender, Deus, inclinar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor quer falar. Toda vez que o Senhor ministra uma palavra para a igreja, é porque o Senhor deseja algo da igreja. Quando nós lemos essa palavra, nós sabemos que não é o homem mais que está aqui, mas é o Senhor falando conosco. Por isso que nós devemos ter reverência, porque o Senhor está falando, através dos seus servos, através dos profetas. Nós te pedimos, Deus, realize em nós o desejo do coração do Senhor sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O rei Joás, ele começa o seu reinado através de um grande desastre que aconteceu em Judá. O seu pai, ele vai se encontrar com o rei de Israel, e quando ele está para se encontrar com o rei de Israel, ali um libertador chega da parte do Senhor e mata tanto o rei de Israel quanto o rei de Judá. Quando esse momento acontece, Joás, ele era neném ainda, ele era um bebê. Atalia, ela era mãe do rei, então ela manda matar todos os filhos do rei. Ela manda tirar todos os filhos do rei e ela começa a matá-los. Uma das mulheres que trabalhavam na casa do rei consegue pegar Joás, bebezinho, e foge com ele. Enquanto tudo isso acontece, Atalia se torna rainha em Judá. E ela transforma o reino ali numa destruição. Ela destrói o templo, ela bagunça todas as coisas, ela prejudica, vende as coisas do Senhor, ouro, prata, ela simplesmente prostitui a casa do Senhor, adorando outros deuses. Joás, ele foi conduzido por um levita chamado Joiada, e esse levita cuidou dele até os 7 anos de idade, para que ele pudesse tomar o reino de volta. Quando ele faz 7 anos de idade, ele é levado para o templo do Senhor, soldados são colocados à porta, e então eles vão e declaram: Joás é rei sobre Israel. Naquele momento ungem Joás para poder continuar a dinastia do rei. Atalia fica nervosa com toda a situação, rasga suas vestes, ela é morta na porta do templo. Então Joás começa a governar. Quando ele começa a governar, ele dá uma ordem: vamos reparar todo o estrago. Vamos consertar o que precisa ser consertado. Vamos organizar o que precisa ser organizado. Vamos ajustar o que tem que ser ajustado. Tem muita coisa fora do lugar. Atalia destruiu tudo. Há uma desordem, há uma bagunça. Então ele dá uma ordem: vão agora mesmo. Só que a Bíblia vai dizer que os levitas, aqueles que eram responsáveis pelo trabalho da casa do Senhor, eles não agiram de imediato. Aqui você vai ver um cenário claro, e é sobre isso que eu quero pregar com você hoje. Um cenário claro de procrastinação. Fala comigo, procrastinação. Esse é um mal que tem tomado o coração dos evangélicos e dos cristãos. Nós estamos simplesmente vivendo as nossas vidas nos dias de hoje, tendo o conhecimento da verdade, mas não praticando o conhecimento da verdade, porque nós estamos empurrando as coisas com a barriga. Existe uma frase que diz assim, o diabo não precisa te fazer negar a fé, basta te convencer a deixar para amanhã. O rei está dizendo, vão agora mesmo. E os levitas,
quando der eu vou. Quantos de nós recebemos palavras nos anos passados sobre algumas coisas que precisaríamos organizar na nossa vida, sobre algumas coisas que precisaríamos colocar em ordem? E quantos de nós fomos empurrando com a barriga isso? Coisas simples, irmão. Quantos de nós dissemos que faríamos algumas coisas, mas não estamos fazendo? Sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos. Recebemos uma ordem do rei, o Senhor nos deu uma ordem, liberou uma palavra sobre nós, mas nós estamos empurrando algumas coisas da nossa vida com a barriga. E é por esse motivo que a obra que Deus tem para nós, ela está inacabada. A sensação é de termos o poder do Evangelho nas nossas mãos, de sabermos que Deus é poderoso para fazer, de sabermos que Cristo Jesus tem poder para poder realizar todas as coisas. Quantos creem nisso, amém? A pergunta é, o porquê não acontece? Porque da parte nossa, nós estamos falhando, nós estamos procrastinando algumas coisas. Nós estamos levando algumas coisas de uma forma leviana, e é por isso que a obra, ela continua inacabada. É por isso que nós não avançamos em algumas áreas da vida. Porque não é sobre o que Deus tem que fazer, Deus já fez. É sobre aquilo que nós precisamos fazer mediante o conhecimento que temos, e não fazemos. Recebemos palavras no começo do ano. Recebemos profecias. Não se afaste do meu caminho, permaneça firme. O diabo tentou te parar, o diabo está tentando destruir tua casa. E você vai lá, na primeira semana, você se ajoelha, ora. Mas na segunda, na terceira semana, você começa a procrastinar. Ou seja, você vai deixando para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu começo um jejum. Quantos jejuns você num culto decidiu fazer? Num domingo de manhã, num domingo à noite, recebeu uma palavra, falou assim, eu vou começar um jejum essa semana. E naquela semana você não começou. Quantos de nós na série do Espírito Santo dissemos, agora eu vou começar a orar de uma forma que eu nunca orei, mas chegou o dia seguinte e você não começou a orar. Chegou o dia seguinte e você não começou a fazer. Nós precisamos igualar o que está escrito lá em 2 Coríntios 8:11, vai dizer, agora completem a obra, repita comigo, completem a obra. A obra está inacabada, então para completar a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualada pela disposição em concluí-la, de acordo com o que possuem. Fala comigo, o forte desejo de realizar tem que ser igualado pela disposição de concluir. Ou seja, eu tenho o desejo de realizar algo, e o meu desejo de realizar algo tem que igualar-se ao desejo de concluir algo. Muitos de nós temos uma palavrinha chamada iniciativa, mas nós não temos acabativa. Nós começamos a ler um livro e depois nós paramos de ler um livro. Nós começamos a ler a Bíblia e depois nós paramos de ler a Bíblia. Nós simplesmente vamos empurrando as coisas para amanhã. E é o que eu falei aqui, o diabo não precisa te fazer negar a fé. Ele só te convence, deixa para amanhã. Deixa isso para lá, depois você faz. Pega o seu celular e olha um pouquinho mais de Instagram, olha um pouquinho mais de Facebook. Ei, assiste um vídeo a mais, vai desfrutando. Depois você faz. E nós estamos levando a nossa vida de uma forma a qual o desejo de concluir já não existe mais. Começamos as coisas e não terminamos. Jogamos tudo para depois. Isso é tão real na nossa vida natural, que nós começamos a refletir isso na nossa vida espiritual. Você quer um exemplo? Quando foi que você falou assim, eu vou arrumar meu guarda-roupa? Eu vou pegar esse guarda-roupa, vou agarrar esse guarda-roupa, que eu só termino ele, só saio daqui quando eu terminar. Quantos já disseram isso aqui? Ah, irmão, tá lá ainda as coisas. Eu vou arrumar essa tomada que está quebrada, homens. Eu vou arrumar essa tomada aqui, preciso resolver essa tomada. Aí não termina. O desejo de realizar é grande, mas não é igualado ao desejo de concluir. Eu não estou dizendo que no nosso meio não existam pessoas que não desejem vencer. Nós desejamos vencer, nós desejamos concluir, nós desejamos não procrastinar, mas o desejo não está igualado ao desejo de concluir as coisas. Ah, eu vou arrumar esse chuveiro. Meu Deus do céu, frio, todo frio o chuveiro queima, sim ou não, irmão? É complicado. E aí você vai empurrando, que isso? Procrastinação. Você vai procrastinando. Você disse que faria algumas coisas e não fez. Você disse, eu vou para a academia, não foi. Depois eu começo. Ano que vem. Não, ano que vem é certeza, pastor.
Ano que vem você vai ver o pai no shape. E aí, nada. Desde 2020 você está falando ano que vem. Desde 2019 você está falando, agora vai. E não vai nunca. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Aprenda uma coisa, a maneira a qual nós tratamos as coisas terrenas é reflexo de como tratamos as coisas espirituais. Se você não tem organização com o seu carro, você também não vai ter organização com as coisas de Deus. O Senhor vai dizer, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ou seja, o reflexo de não receber coisas espirituais está relacionado à nossa desorganização e procrastinação nas coisas naturais. E nós temos uma expectativa de que eu vou vir para a igreja, eu vou orar e Deus vai fazer um milagre. Irmão, Deus já realizou o milagre. Cristo Jesus é o maior milagre que nós precisávamos, amém? Só que essa informação não casou com o desejo de concluir dentro do teu coração de fazer aquilo que Cristo pediu para você. Então você tem o conhecimento, mas não pratica. Você conhece muito, mas não pratica o que conhece. Somos regados de informação o tempo inteiro, mas não praticamos. Sabemos que Coca-Cola faz mal, mas continuamos tomando a nossa pretinha todo final de semana. O desejo de conhecer, mas não tem a prática de concluir. Eu não estou condenando quem bebe Coca-Cola, amém? Ai, pastor, porque está escrito alô diabo de trás para frente. Não tem nada a ver, não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando trazer para você que a sensação ainda é de obra inacabada. A sensação de 2025 para muitos é, eu ainda não consegui concluir algumas coisas que Deus pediu, pastor. E a procrastinação nada mais é do que uma desobediência disfarçada. O rei disse, vão agora mesmo. O Senhor está dizendo para você, vai agora mesmo e faz aquilo que eu liberei para você fazer. A palavra entra no teu coração, você sai daqui do culto animado, irmão, mas você virou a esquina com o seu carro aqui, ou virou ali, você já para. Você já desanima de novo. Você já vai empurrando com a barriga, depois eu faço. Depois eu arrumo isso, depois eu arrumo aquilo. Depois eu arrumo essa tomada, depois eu conserto essa lâmpada aqui, depois eu arrumo esse chuveiro, depois eu arrumo meu guarda-roupa, depois eu jogo minhas panelas fora embora, depois eu pego as Tupperware dos outros e devolvo. Devolve Tupperware, irmão. Tem gente que vai pro inferno porque não devolve Tupperware, meu Deus do céu. Tem gente que tem mágoa porque pegou Tupperware e não devolveu. Ah, eu não falo mais com aquela menina. Por quê? Ah, pegou minha Tupperware e não devolveu. Minha mãe é assim, vocês acreditam? Minha mãe empresta pote de maionese, de manteiga, sabe? Coloca comida e reclama que tem que devolver. De sorvete, né? Não é verdade? Então, há em nós um espírito de preguiça. Há em nós um conhecimento do que temos que fazer, mas não fazemos. O resultado que estamos vivendo hoje, atualmente, é reflexo da nossa vida natural e terrena, irmão. Quem foi que disse para você, quem foi que pintou um evangelho para você, de que Deus vai te usar só se você for mega blaster espiritual? Irmão, Deus vai usar você quando Ele olhar para você e ver plena organização na sua vida. Deus nunca chamou alguém que estava parado na Bíblia, Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando, Deus sempre chamou pessoas que estavam em movimento. É você que criou essa teoria de mega blaster de espiritualidade e acha que Deus só vai te usar se for isso. Só que você é mega blaster na oração, jejua como ninguém, mas é desorganizado, não paga suas contas, é desorganizado, procrastina devolver o livro que você pegou emprestado, fica empurrando com a barriga. O Senhor está dizendo aqui aos levitas, o rei está dizendo aos levitas, aqueles que eram responsáveis por sustentar a espiritualidade dentro daquele local. E os levitas, por acharem que oravam, que ofereciam os incensos, que ofereciam os animais holocaustos, não deveriam obedecer de imediato. Quem o rei pensa que ele é para querer me dar uma ordem? Ele é rei, eu sou levita. Ele detém o poder governamental, sou eu que detenho o poder espiritual aqui da nação. E muitos de nós estamos pecando, irmão, não porque o templo está destruído, mas porque o templo está com brecha. E são essas pequenas brechas que estão impedindo você de romper em algumas áreas da sua vida. Ele está dizendo, vão agora mesmo. E reparem os muros. Reparem os templos. Peguem tudo que tem que pegar, recursos, e reconstruam. Reparem, terminem a obra. Muitos de nós não estamos concluindo a obra que Deus colocou nas nossas mãos, mas já estamos mirando na próxima obra que Deus tem para nós.
Nós não conseguimos concluir aquilo que Deus colocou na nossa mão, procrastinamos isso, mas já estamos sonhando com outras coisas. Por que você quer trocar de carro, irmão, sendo que o carro que você tem você não valoriza, você não cuida, está caindo aos pedaços? Não, mas Deus vai me dar um carro melhor. Como que Deus vai te dar algo maior se você não é fiel no pouco que Deus te deu? Como é que Deus vai te dar a sua casa própria se você mora de aluguel e não cuida da casa que você mora de aluguel? Se você não é fiel naquilo que não é seu, Deus nunca vai te dar aquilo que é seu. Ah, pastor, onde está escrito isso? Lucas 16, verso de número 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Se você não consegue zelar por coisas naturais, como é que Deus vai te entregar coisas espirituais, irmão? Se você não tem zelo e procrastina coisas simples, quando é que você achou que Deus vai te dar coisas extraordinárias? Nós precisamos começar a organizar a nossa vida e perdermos essa sensação de obra inacabada. Aprenda uma coisa: quem não termina tarefas humanas não recebe encargos celestiais. Eu quero o que é celestial, mas não arruma sua cama. Eu quero o que é celestial, mas não consegue lavar uma louça. Eu quero o que é celestial, mas não consegue organizar sua casa. Irmão, Deus não trabalha no meio da bagunça. Para de procrastinar aquilo que você tem que fazer. Não, mas Deus vai fazer. O querubim acha que Deus vai fazer algo espiritual. Você está negligenciando o que é natural. Se você não tem governo sobre coisas naturais, como é que você vai conseguir coisas espirituais? Jeremias capítulo 12, verso de número 5, esse é o texto que Deus tem batido todos os dias no meu coração. Se você não consegue correr com homens, não ache que eu vou te colocar para correr com cavalos. Olha o que está dizendo o texto. Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Se você não consegue cuidar de coisas simples que Deus está mandando você fazer, que é, por exemplo, arrumar teu guarda-roupa, cuidar da sua saúde, ou fazer alguma coisa diferente, aonde foi que você achou que Deus vai te colocar para conseguir viver coisas espirituais? Aonde foi que você acha que Deus vai te levar para correr com cavalo? Você está cansando com homens, irmão. Você está cansando para você mesmo. Você disse que faria e não fez. O rei está dizendo: vai agora mesmo. E os levitas disseram: quando der eu vou. Quando der eu faço. Você quer começar a perceber algumas coisas mudarem na sua vida de forma repentina? Comece a praticar as coisas simples que Deus colocou na tua mão. Para de ficar empurrando com a barriga. Resolve os pequenos problemas. Para de procrastinar. E você vai começar a perceber Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Neemias capítulo 6, verso de número 3 ao verso de número 4, vai dizer que Neemias ele estava numa grande obra. E aí alguns mensageiros vieram com ele e disseram para ele assim: por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Ei, Neemias, desce daí, vem se encontrar com a gente. Não, eu estou fazendo uma grande obra, irmão. Eu não vou parar a obra que Deus colocou na minha mão. Eu não vou parar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e confiou nas minhas mãos. Eu não vou procrastinar. Ei, Neemias, você pode terminar amanhã. Ei, Neemias, você pode terminar depois de amanhã. Desce aqui, vem tomar um suco com nós. Deixa isso aí para lá, depois você faz. Deixa essa tarefa para amanhã, deixa essa situação para amanhã, deixa isso para depois. E foi nesse meio que nós nos perdemos. E já faz 2 anos que você deixou para depois e não consegue fazer. Já faz 1 ano que você comprou um curso para poder estudar teologia. Ah, Deus falando com nós aqui. E você não começou. Eu vou aprender inglês. Já faz 9 meses que você está falando que vai aprender inglês e procrastinou. Ei, Deus não vai te levar para as nações, irmão. Ai, Deus vai me levar para nações. Deus vai colocar línguas na minha boca e eu vou falar em outras línguas. Aleluia. Irmão, vai estudar. Deus falou que vai te levar para as nações e você não foi tirar seu passaporte. Está procrastinando. Não vai receber aquilo que é celestial se não tem governo sobre o natural. Deus falou que vai te colocar num emprego melhor. Ainda não foi atrás de entregar currículo, conversar com novas pessoas, se conectar. Quer abrir uma empresa. Quer começar o seu negócio. Não fez nem inscrição para o coquetel de empreendedores. Ah, irmão, você está de brincadeira. Fica empurrando. Uma geração que vai empurrando as coisas e acha que Deus tem que chegar e fazer na hora que a gente quer. Acha que Deus tem que descer e realizar a obra, porque Deus prometeu. Ele diz que faria, Ele vai fazer e tudo já está feito mediante o nome dEle.
O problema é que você não acessa aquilo que é seu. Por quê? Porque empurra com a barriga, porque procrastina, porque diz que faria e não faz, porque falou que ia conciliar algumas coisas e não concilia, não arruma nem seu guarda-roupa. Não consegue ter gestão na coisa simples que Deus te deu. Não consegue cuidar de uma casa de 4 cômodos. Como é que você quer morar no Alphaville, irmão? Ai, Deus vai me levar para morar na casa top. Eu já me vejo, pastor. Essa espiritualidade sua aí, né? Eu já vejo, com os olhos da fé, eu profetizo. Aí vai lá na sua casa, tudo desorganizado, tudo mal cuidado. Uma hora de aluguel e destrói a casa dos outros. Você acha mesmo que a palavra vai se contradizer porque você viu alguma coisa? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Se organize, irmão. Ouça a voz do Senhor e obedeça. Procrastinação é desobediência. Só com uma outra palavra mais gourmetizada. Abra comigo em Gênesis capítulo 19, verso de número 12 ao verso de número 16. Gênesis 19, verso de número 12 ao verso de número 16. Olha que texto interessante. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando. Existem muitas pessoas que estão achando que a vida é uma brincadeira. Então muitas pessoas levando a vida de uma forma brincando. Pode passar o próximo versículo. Ao raiar do dia, os anjos insistiam, fala comigo, insistiam. Eles estavam insistindo com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, repita comigo, hesitava. Irmão, ele ainda ficou hesitando. Os homens agarraram Ló, a sua mulher e as 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Tem coisas que ainda não foram destruídas na sua vida, porque Deus é misericordioso com você. Mas o Senhor já mandou você se movimentar várias vezes e você não está se movimentando. Você só está empurrando com a barriga. Fica hesitando em fazer as coisas, fica levando na brincadeira. Irmão, para de levar na brincadeira a sua vida. Deus derramou um sangue precioso por você, para você ficar levando o evangelho de qualquer forma. Para você entrar aqui dentro e achar que tudo é uma brincadeira, que tudo, ai que bonitinho. Não, aqui a palavra está sendo ministrada para você. Depressa, levanta e vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Levanta e começa a organizar. Para de procrastinar aquilo que Deus colocou na tua mão, irmão. Deus colocou um sonho dentro do teu coração. Deus colocou mulheres para você alcançar. Deus colocou homens para você discipular. Deus colocou livros dentro do teu coração. Deus colocou um chamado dentro do teu coração. Você não está lembrado não das coisas que Deus já falou com você? Você não se lembra das coisas que Deus já revelou sobre a sua vida? Ou você se esqueceu das palavras que você recebeu? Você se esqueceu que Deus disse que levaria você às nações, mas você parou de estudar. Você se esqueceu que Deus disse que faria milagres através de você, e você não está praticando aquilo que Deus colocou na tua mão. Se você não consegue zelar pelas coisas simples, por que você acha que Deus vai entregar as coisas espirituais na sua mão? Sabe o que deveria ser igreja? Sabe qual deveria ser a concepção de igreja? Entra aqui, é abastecido e vai lá para fora para poder viver o evangelho. Você entrou aqui, recebe um gás de Deus, recebe combustível do Senhor, e vai para o teu trabalho e prega o evangelho lá, seja luz aonde você estiver, contagia as pessoas através daquilo que você carrega. Mas sabe o que nós estamos vivendo? Uma terrível procrastinação de viver aquilo que Deus mandou a gente viver. Estamos tardando a volta de Cristo. Deveríamos ser aqueles que apressam a volta do Senhor, que clamam Maranata. Mas como vai acontecer um Maranata, ora vem Senhor Jesus, com uma igreja que procrastina até a vinda de Cristo? Depressa, irmão. Depressa sai, depressa faz o que tem que fazer. Nós já estamos acabando 2025, você consegue entender isso?
Gente, está acabando o ano. Você piscou, daqui a pouco acabou. A pergunta é, o que você está fazendo de diferente na sua vida? Quando você olha para a sua vida hoje, o que é que tem de diferente do que você virou o ano? As palavras de Deus mudaram a seu respeito? Não. As profecias de Deus foram em vão sobre a sua vida? Não. Então o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós recebemos uma ordem e estamos esperando para fazer. Estamos empurrando com a barriga para fazer. Estamos levando a vida de qualquer forma. O texto diz, vão agora mesmo. Agora, irmão. O tempo do Senhor é hoje. O que Deus tem para a sua vida é agora. Não é amanhã. Não é depois eu faço. O que é que está desajustado na tua vida, e o que é que está com brecha na sua vida, e o que é que está inacabado na sua vida que o Senhor está mandando você fazer. Presta atenção numa coisa, isso aqui é muito importante. Não é o quanto eu tenho de Deus que define a minha espiritualidade. É o quanto Deus tem de mim. Às vezes a nossa expectativa é o quanto eu tenho de Deus, o quanto eu conheço da Bíblia, o quanto eu entendo de hermenêutica, o quanto eu entendo do Evangelho, o quanto eu entendo, quando eu estou no meu enraizados, o quanto eu entendo de tudo que está sendo falado ali, o quanto eu tenho de Deus quando eu ajoelho para orar, quando eu tenho uma vida de oração. O Evangelho não é sobre o quanto eu tenho de Deus, mas é sobre quanto Deus tem de mim, irmão. O quanto Deus tem o teu coração hoje para falar para você, pega um dinheiro que tem na sua conta agora, vai na rua tal, compra uma caixa de leite, vai em outro lugar e entrega naquela família. Quanto Deus tem de você para fazer isso? Irmão, você não consegue dar seu dízimo na igreja. Você vem falar para mim que Deus tem você? Você não consegue ser generoso, você não consegue cumprimentar a pessoa que está do seu lado. O Evangelho não é o quanto você é espiritualizado, o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você busca. É o quanto Deus tem uma rápida resposta daquilo que Ele está pedindo para você. Olha o que vai acontecer lá em Gênesis 22. Verso de número 1 ao verso de número 3. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, sim, aqui estou. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Não, Senhor, eu vou orar aqui uma semana para saber qual é a sua vontade. Não, Senhor, eu vou orar aqui para saber se eu devo fazer ou não. Irmão, assim que Deus falou com Abraão, ele se levantou no dia seguinte e partiu para aquilo que Deus falou. Não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim. É o quanto Deus olha e fala assim, fulano de tal, faça isso e isso agora. E você vai falar assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o quanto Deus tem autoridade para mudar a rota do teu carro hoje na hora de ir embora, e você parar diante de um mendigo e pegar aquilo que você ia comer e dar na mão dele. O quanto Deus pode te usar. Deus, ele deixou Paulo cego, e ele falou para Paulo, vai vir um homem chamado Ananias, e vai orar com você, e você vai voltar a ver. E depois que Deus falou com Paulo, Deus foi falar com Ananias, porque Deus já sabia que Ananias era obediente, servo dele. Deus pode falar com as nações, para depois chegar a você e falar assim, já falei a teu respeito lá, pode ir? Ou você vai falar, não, Senhor, eu não vou, não, pelo amor de Deus, não, envia outro, não. O quanto Deus tem o teu coração, irmão. Na manhã seguinte, ele se levantou. Deus está chamando pessoas para parar de procrastinar nesse lugar e obedecer o que Deus está falando, irmão. Existem muitos ministérios aqui que estão apagados. Por quê? Porque está empurrando com a barriga. E você está esperando o quê? Um anjo descer do céu, agitar as águas? É isso que você está esperando? Você está esperando um querubim descer diante de você e falar assim, eis que o Senhor manda te dizer, levanta e vai. Irmão, Deus fez isso com Ló, e Ló não se levantou. Ele ficou hesitando. Deus estava falando de uma destruição, e ele ficou lá, ai, não sei se eu vou, será que é brincadeira? Ai, meus genros estão dando risada, e agora, o que eu faço? O quanto Deus tem de você? Marcos capítulo 1, verso 17 e 18. Então Jesus lhe disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. No mesmo instante, irmão. No mesmo momento. Na hora que Deus falou, eis-me aqui. Eles se levantaram e foram. Deus consegue, em algum momento, liberar uma ordem, uma voz de comando, e de imediato ter uma resposta sua? Ou a procrastinação no teu coração é tão grande que você vai empurrando e fala, não, quando der eu vou.
Quando der eu faço. 1 Reis, capítulo 19, do 19 ao 21 vai dizer: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e o deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Ele queimou as carroças. Ele queimou as parelhas de bois. Porque ele entendeu que quando Deus chama, ele já não precisa mais ficar aguardando aquilo que um dia ele poderia voltar a viver. Sabe qual é o problema de muitos aqui? É que Deus chamou você, mas você ainda guarda coisas que um dia você acha que pode voltar a viver a vida que vivia antes. Faz um favor para você mesmo, para de arquivar as fotos do seu passado no Instagram, entra lá e deleta, irmão. Para que arquivar foto de biquíni? Para que arquivar coisas do passado? Você tem vontade de voltar para lá? Por que você tem coisa de ex-namorada ainda? Eu tenho umas conversas aqui ainda, às vezes eu fico, irmão, queima esse negócio aí. Você não consegue administrar coisas naturais, você acha mesmo que Deus vai te colocar coisas espirituais na mão? Você não consegue ter gestão de algumas coisas naturais da terra? Queima o que tem que queimar, irmão, Deus está te chamando. Queima o teu passado, queima as tuas roupas. Queima tudo que te prende ainda naquele passado miserável. Crente que tem barzinho dentro de casa. Pastor, essa garrafa de não sei o que, antiga, do meu avô. Joga fora essas coisas. Tira isso da sua vida, irmão. A pergunta é, o quanto Deus tem de você, irmão? O quanto Deus tem da sua casa? O quanto Deus pode te pedir hoje algo e você vai fazer de imediato? Quando Elias chega até Eliseu, ele vai, ele queima as carroças, ele pega a carne dos bois, ele distribui entre o povo, e ele vai e torna-se um auxiliar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu quero ler Atos capítulo 16 e nós vamos finalizar. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Atos 16, verso de número 9 ao verso de número 10. Coloca para mim, por favor, na tela. Durante a noite, olha esse texto, gente. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente, fala comigo, imediatamente, para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Ele tem uma visão, pastor Nilson. Tem um homem na Macedônia clamando por socorro. Tem alguém clamando desesperadamente por socorro. Deus me mostra isso em visão. Vamos, arrumem as coisas, vamos até a Macedônia. Como assim, Paulo? Eu não sei. Eu estou entendendo de Deus que nós temos que estar lá. Nós precisamos pregar o Evangelho naquele lugar. A minha oração hoje é para que o Senhor abra a tua visão, para que você consiga enxergar como que está debaixo dos pontilhões da nossa cidade. A minha oração é para que você consiga enxergar como que está nos prostíbulos da nossa cidade. O povo está clamando. Mas você vai pegar suas coisas agora, você vai comer seu frango assado, você vai dormir, descansar, nem à noite você vai vir. Você precisa descansar porque na semana você precisa trabalhar. Não é o quanto você tem de Deus, irmão. Não é o quanto você levantou a mão aqui, não é as vezes que você veio no altar, não é o quanto você chorou, é o quanto Deus tem de você para poder mudar essa nação. Eu estou entendendo de Deus que tem alguém que precisa do Evangelho. Eu estou entendendo de Deus que eu preciso pegar meu celular e fazer um vídeo hoje falando como Deus falou comigo no culto. E o quanto eu preciso liberar essa palavra sobre a vida de pessoas. É o quanto você está disposto a obedecer o que Deus está colocando na tua mão. O rei disse, vão agora mesmo. E eles não foram imediatamente. Eles foram empurrando com a barriga. Esse é o cenário do que você tem vivido hoje. Deus está falando com você várias vezes. Deus está falando com você todos os cultos. Mas você não está obedecendo, irmão. Procrastinação é a versão elegante de desobediência. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.
Pastor, é que para resolver algumas coisas na minha vida hoje, que eu preciso resolver, o preço é alto. Para deixar algumas coisas, para consertar algumas coisas, eu vou ter que pagar um preço alto. Ontem eu estava conversando com um casal aqui no final, a gente estava batendo um papo e a gente estava falando sobre esse assunto, né? Coisas que precisam arrumar dentro de casa. Irmão, eu sou zero elétrica. Pensa num cara ruim de elétrica. Sou eu, não entendo nada. E aí, já faz uns 3 anos que eu moro onde eu moro e as tomadas de casa, elas não é aquela de 3, sabe? 3 pininhos. É aquelas que só tem 2. E a gente tem que ficar colocando T para poder ligar as coisas. E aí você colocava o air fry e colocava no T, pastor. Aí ligava o air fry, eu T mexia, sei lá o que acontecia, pesava o fio, aí desligava o air fry no meio do rolê. Aí tinha que toda hora ficar pegando um T, aí o T esquenta, aí coloca o aquecedor, pega fogo, aquele negócio terrível. E a Bruna, tem que trocar essas tomadas, Eu fui trocar as tomadas, irmão, acho que eu comecei de dia, terminei de noite, pra tocar 10 tomadas de casa. Na hora que eu terminei, liguei os disjuntor, caiu toda a energia da casa. Eu falei, nossa, fiz alguma coisa errada. Resumo do resumo, você que entende, eu troquei os fios neutro, fase, eu troquei de lugar. Em vez de eu fazer uma tomada, pastor Flávio, e ir lá e testar a tomada, eu fiz as 10 para testar depois. Devia ter testado uma, falei, esse é o padrão, vou replicar. Não, eu fiz todas as tomadas para depois testar. Eu tive que vir desmontando tudo e ter que trocar fio a fio de novo. Nós tivemos prejuízo emocional. Nós brigávamos em casa por causa disso. Cadê o T de não sei o que? Cadê não sei o que lá? Era todo dia uma crise, porque colocava o air fry desligava. Aquele gasto de energia. Tirava uma tomada para colocar a lava-louça e tirava do filtro. Então o filtro ficava quente, na hora que ia beber água, a água quente. Aquela treta. Um dia eu falei assim, eu vou resolver esse BO. Vou parar de procrastinar isso aí. Sabe quanto que eu gastei para resolver isso aí? R$109. 2 anos da minha vida tretando no meu casamento, com R$109 eu consegui resolver. Ontem conversando com o casal, falando sobre isso, ele falou, pastor, 2 meses lavando roupa na casa da minha mãe, porque a máquina quebrou. Desce roupa, leva para não sei na onde, volta. Treta em casa, confusão em casa por causa de uma máquina. Fui lá, falei, vou arrumar essa máquina. Depois de 2 meses, R$120 para arrumar a máquina. Às vezes a gente acha que para fazer alguns movimentos vai custar caro. Irmão, não vai custar caro. Dá um passo hoje que você vai ver que às vezes aquilo que você está achando que é difícil demais vai ser mais simples do que você imaginava. Se Deus está te pedindo alguma coisa e você ainda não foi, é porque você ainda acha que não vai dar certo, ou que vai ser caro demais, ou porque você ainda não tem condições de fazer. Deixa eu te falar uma coisa, dá um passo hoje que você vai ver que é mais simples do que parece. É mais barato do que parece. Deixa eu te falar uma coisa, o preço já foi pago pela tua vida. Você está achando que você vai ter que pagar alguma coisa? Não, você só precisa se dispor, porque quem vai fazer é Deus. Você só precisa se posicionar, porque quem vai realizar é Deus. Você só precisa dar um passo hoje, porque na hora que você der um passo e vier aqui na frente, Deus vai começar a agir, Deus vai começar a fazer. É sobre a tua intenção de fazer alguma coisa, e Deus vai realizar através de você. O Senhor está convidando você hoje à obediência. Vão agora mesmo, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou te obedecer. Eu vou obedecer a tua voz, eu vou obedecer a tua palavra. Usa-me, Senhor. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, irmão, se você entendeu que o ano 2025 ainda não acabou para você, que você vai viver tudo aquilo que Deus disse que você viveria, eu quero que você saia do seu lugar em sinal dizendo, eu creio na palavra